Olá, meus cabritos lindos e maravilhosos. Estou respondendo um comentário. E hoje eu vim responder o comentário de Ivone Souza. Beijo, Ivone Souza. Acho que é assim teu nome, meu bem. Ela fez um comentário em um vídeo, se eu não me engano, que eu falei sobre economia, ok? E o comentário de Ivone Souza é o seguinte: você é muito inteligente. Ô mulher sincera, obrigada, Ivone. Ai, ai. Negrada, vão logo dando like pra nós, viu? Muito obrigado, carinho e atenção de todos. Como você fez para conseguir a sua casa própria? Ela perguntando. Então, Ivone Souza, para quem não sabe, as cabritas antigas, da época dos dinossauros, mulher pré-histórica, elas sabem que já dessa história. E para quem não sabe, ficará sabido agora. Eu sempre trabalhei, sempre. O meu pai, quem tiver curiosidade, depois eu venho contando detalhadamente, mas vou falar só por riba. Meu pai era dono de circo, meu irmão e eu, minha prima, algumas pessoas da nossa família nascemos em circo. Então no circo eu via as pessoas fazendo aqueles números, né? Eu fui crescendo, vi as pessoas fazendo aquele número e no fim de semana elas ganhavam dinheiro. E eu sempre gostei muito de dinheiro. Por quê? Porque sem dinheiro tu não dá um peido na esquina. Então aí eu já comecei o quê? Eu pedi para o meu pai o quê? Painho, eu gostaria que o senhor me ensinasse contorcionismo. Eu cheguei para ele e falei que eu achava interessante contorcionismo. Aí ele foi e me ensinou contorcionismo. Primeiro, o meu primeiro número no circo foi o quê? Rumba. Eu rumbava, né? Rumba, essa dança era o quê? Você usava uma sainha que Isa que fazia, Isa é minha mãe, ela fazia umas sainhas bem vazê, folgadinha, que você rumbava e aparecia o bumbum da pessoa, né? Parecia ali o bumbum da pessoa com as sapatilhas, a pessoa toda frufruzinha aqui, luxo, flores na cabeça. Então eu rumbava, foi o meu primeiro número, rumbar. Depois eu fui a velha do táxi maluco. Aí depois ele me ensinou, né, a fazer corda indiana. Corda indiana é você subia numa corda que ela tinha da altura do metro do circo, se eu não me engano era 12 metros, eu não lembro, mas era alto que só. Era mais alto que um posto é doido. Eram os metros do circo. Meu pai, ele tinha, vou falar, né? Depois eu falo, cara, se vocês tiverem curiosidade. Então eu fazia esse número também e o meu pai não me pagava, entende? Aí teve um dia que eu disse assim, não, ele paga todo mundo, não vai me pagar por quê? Aí eu comecei a pedir, não, pai, só tem que me pagar também, entende? Aí ele começou a me pagar também, besteirinha, mas pagava. E aquele dinheiro eu ia guardando. E depois eu pedi para que ele me ensinasse contorcionismo. Então eu fiz contorcionismo também no circo, botava a cabeça atrás do braço, dentro das pernas, me dobrava, eu consegui. Voltando. Fazer outras coisas também, que depois eu direi. Então, depois em outro vídeo, se vocês quiserem, não nesse. Esse aqui é sobre a casa, só para que você entenda. Então eu pensava o quê? Eu amava o tempo do circo, por quê? Porque ali você conhece, como eu conheci, lugares lindos, maravilhosos, luxo, deslumbre, loucura, que desperta paixões que eu jamais irei esquecer. No entanto, quando chegava, eu queria ter uma casa. Eu sempre quis ter uma casa, desde que eu era criança, eu sempre quis ter uma casa. E para conseguir alguma coisa, eu sempre tive a noção, vendo o exemplo dos outros, vi aquele tanto de gente, inclusive minha mãe, meu pai, esse povo sem casa. Aí quando chegávamos na cidade, meu pai alugava a casa. E eu já queria ter uma casa. Então eu vi o quanto era confortável ter uma estabilidade, uma casa. Que chegava à noite, na chuva, o circo, você, né, barraca ou um trailer. Que não é confortável, cara. É perturbador. O trailer esfria ali, é triste, é gelo entrando nas tuas carnes. Então eu fui juntando meu dinheirinho ali, porque eu queria uma casa. Eu queria o meu pai, ele me viu crescendo escutando essa história. Que eu queria ter uma casa, E quando eu saí do circo, eu tinha o quê? Uns 8 anos, tinha 8 anos por aí. Meu pai comprou, aqui no Ceará, comprou várias casas, nenhuma pra mim. Mas ele comprou várias casas, porque eu era uma criança também, claro. Ele comprou várias casas e vários terrenos e deu várias casas para pessoas que moravam no circo. Entendeu? Comprou para ele várias casas para pessoas de nossa família também, como minha tia, e para várias pessoas também que moravam no circo, como o meu irmão xerife, né? Ajudou a comprar a casa, comprou a casa, deu para ele, tudo e tal. Tudo bem, comprou vários terrenos. Então eu continuei trabalhando e guardando meu dinheirinho. Você pode achar que não, mas sim, eu sempre trabalhei e guardava ali meu dinheirinho e tudo e tal. Fazia geleia, além de trabalhar no circo, no intervalo dos meus
dos meus números, eu fazia, quando acabava ou antes de começar meu número, que todo mundo tinha um horário para fazer esse número, eu fazia geleia, fazia pirulito no circo, fazia cocada e saía vendendo, entendeu? Eu saía vendendo, então tudo ali eu ia juntando meu dinheiro. Aí o que acontecia? Chegava a época de trocar moeda, eu ia, trocava meu dinheirinho, todo bonitinho, mas sempre guardei a minha mixaria. Então, viemos pra cá, né, Ceará, estamos morando aí. Quando chegamos aqui, a minha mãe inventou de fazer din-din de salada. Então ela criou o din-din de salada. E ela fez e tal, vendíamos muito. Aí ela passou pra mim, ela começou a trabalhar fora e passou, disse, Gizinha, faz pra tu din-din. E eu comecei a fazer din-din de salada. Além de fazer meu din-din de salada, eu fazia o que também? Eu trabalhava com costura, ou eu fazia uma faxina. Trabalhei muito na casa das pessoas, limpando, porque eu sempre amo limpar, né? Principalmente minha casa. Então tudo isso eu fui juntando ali o dinheirinho e ainda juntando, me mantendo, comprando o que eu queria pra mim, etc. Arrumando meu quartinho, né, ali tudo bonitinho, o quartinho, o lugar que eu tinha para dormir, né, com a minha prima. Então, chegou um tempo que eu tinha 50 reais, eu lembro como se fosse hoje, eu disse assim, Cabral, que eu chamo a minha prima de Cabral, eu disse, Cabral, mulher, eu vou construir uma casa. Aí ela disse, vai defunta, que ela não tinha defunta. Eu disse, vou, doida, e tu já tem quanto? Aí eu disse, 50 reais, cara, essa menina quase ela se decompõe de rir. Nesse tempo não era o real, mas é como o valor, nem lembro se era real, sei lá, era como se fosse 50 reais. Aí ela quase se acabou de rir, cara, porque eu tinha 50 reais para construir uma casa, um caso de polícia. Aí eu disse, bichinha, tu tá rindo, mas eu vou conseguir. Ela, tu é doida, construir uma casa com 50 reais, entende? Voltando. Mas sempre voltado no meu pensamento para construir uma casa e tudo e tal, certo? Aí eu continuei trabalhando, e quando eu tinha 250 reais, eu cheguei para o meu pai e ele tinha muitos terrenos. Então eu disse, pai, se eu poderia me dar aquele terreno assim. Aí ele disse, claro, minha filha, claro, tudo bem. Aí ele me deu o terreno, certo? Me deu o terreno para que eu viesse a construir minha casa. E nesse tempo, eu continuei trabalhando, juntando meu dinheiro. Aí nesse tempo era, sabe o calçamento de rua? Calçamento que as pessoas fazem, os prefeitos mandam quando querem ganhar aí o voto das pessoas iludidas. Então eles começaram a fazer o calçamento da rua e eu tinha muitos coleguinhas homens. Sempre preferia as amizades masculinas, porque eles não são tão abomináveis quando trata de despeito. Mulher é um bicho mais despeitado, não todos, cara, mas a maioria são despeitadas, etc. Então eu sempre preferia as amizades masculinas e eles gostavam de mim. Então era din-din de salada pra lá, din-din de salada pra cá pra eles. E antes disso eu já tentava cativar o povo do calçamento, levava água pra eles, levava lanchinho. E aí eu fui cativando e eu disse, negrada, as pedras que sobrar que vocês não quiserem, vocês me dão, porque eu vou construir minha casa. Cara, nesse tempo eu tinha o quê? Sei lá, eu tinha uns 13 anos nesse tempo, era por aí, tinha uns 13 aninhos, e eu dizia pra eles, né, não, e o trator passando, e eu pegando, uma pedrinha e jogando assim de lado, e o trator passando pra juntar o resto das pedras pra jogar fora, limpar a cidade, e eu jogando as pedras, e o meu pai, menina, sai daí, tudo e tal, me tirando assim, aí por que você tá fazendo isso? Ele dizia, aí eu teve um momento que eu comecei a chorar, eu disse, pai, eu quero construir a minha casa, pai, não sei o que. Aí eu vi também a emoção, porque meu pai e eu somos muito, muito ligados. Somos próximos, muito, muito, muito próximos. Então, eu comecei a chorar e ele também encheu os olhos d'água, minha filha, você vai conseguir, eu vou te ajudar. E infelizmente meu pai não poderia me ajudar como ele gostaria, porque era difícil as coisas, né? Era muito difícil. Então, ele disse, Carma, pare com isso. E eu já tinha enchido o quintal da Isa, que é minha mãe, de pedra, cara. Enchido, minha filha, calma, essas pedras não prestam não. Ele dizia, essas pedras aí,
Pra que você quer isso? Pai, pra fazer o alicerce da casa. Não, tem que ser pedra grande. Eu não, mas essas aqui dá pra preencher. Porque aí quando eu for comprar é uma quantia menor. Eu sei que meu pai ficou muito emocionado também. Ele não ficou chorando, mas eu vi que escorreu água do olho dele. Ele disfarçando. Mas o meu pai é coração mole, igual o meu. Somos muito parecidos, meu pai e eu muito parecidos. Então, aí eu, né, o povo não deixava, eles me ajudavam, deixavam essas pedras pra mim. Aí eu dizia, eu posso levar essa daqui? Ele dizia, pode, cara. Aí os meus coleguinhas, eu dava din-din de salada por menina, a meninarada. Aí eles iam buscar no carro de mão e eu comprei quase nada de pedra pra terminar o alicerce. Muita pedra, eu enchi o quintal da Isa de pedra. Rapaz, foi um luxo. Mas eu sofri muito também para conseguir isso aí, porque eu fui denunciada mediante essas pedras. Foi triste, os parasitos abomináveis, né, me denunciaram, eu construindo meu alicerce, como era pedra pequena, eles me denunciaram. Aí foi triste, cara, foi triste. A polícia veio. Depois, outro dia eu conto isso pra vocês, mas você quer saber como eu construí minha casa? Então eu comecei assim de pouco, né? Eu via alguém tava fazendo uma obra, eu via que a pessoa não queria mais aqueles tijolos ou aquela telha, uma telha eu guardava. Eu nunca vi as coisas como, não, só se for muito, não, porque eu sempre tive noção de economia, eu sempre entendi o quê? Que se você não começar do que você tem, trabalhar com o que você tem, que é o pouco ou o mínimo, você jamais chegará no muito. Então eu via que sobrava uma telha daqui, eu perguntava, ei, tu ainda vai querer isso? Não, levava pra casa da Isa, e ia guardando. Então chegou um tempo que eu já tinha o quê? Eu já tinha, sabe a areia? Areia também, sobrou muita areia do povo aí, do calçamento, eu levava pra Isa. Tudo eu ia juntando, o povo não queria. Aí o que eu fui fazendo? Chegou um tempo que eu tinha o dinheiro, então eu fui fazendo aí aos poucos. Fomos fazendo aos poucos aí minha casa, né, com o terreno que meu pai me deu. Fui levantando, fazendo aos pouquinhos aí. E foi assim que eu consegui a minha casa. Não era uma casa nada parecido com essa que eu tenho agora e nem com a que ela era quando eu vendi. Não. A casa que eu construí foi o quê? Ela tinha tipo uma areazinha na frente, mas não era uma área, era só o muro, né, que eu não tinha fechado em cima. Aí tinha uma salinha, um quarto, um banheirinho dentro do quarto e uma cozinha, só isso, certo? Era um terreno imenso, só que a minha avó pediu para construir do outro lado, certo? Então eu dei o lado maior para ela construir com o meu tio, eles construíram lá. Mas eu consegui a minha casa assim, trabalhando muito, você não tem ideia, saindo de madrugada. E eu trabalhava pesado, cara, na casa das pessoas, porque, cara, olha, as pessoas não têm consideração por você, a maioria das pessoas onde eu trabalhei. Não tem, cara, te bota pra trabalhar como escravo e você sabe que o serviço tá bom, mas eles ainda assim botam defeito só pra não ter que te pagar. E como eu era uma criança, muitas pessoas muitas vezes conseguiam mesmo não me pagar aquilo que eles queriam me pagar, que tínhamos combinado o pagamento, certo? Então foi muito difícil para eu conseguir minha casa, fazer minha casa, conquistar minha casa ali. Foi quando eu casei com o Beto, nós já tínhamos eu já tinha minha casa, entendeu? Eu já tinha minha casa, eu morei 3 meses de aluguel, mas contarei em outro vídeo porque isso, certo? Mas quando casamos, Beto e eu já tínhamos nossa casa. Então, quando eu estava grávida do meu filho, eu já estava terminando, já tinha minha casa. Já tinha minha casa ali, já estava terminando de construir, não era rebocada nem nada, mas eu fui morar na minha casa sem reboco, só tinha piso, tinha um pisinho vermelho, mas eu fui morar, mas tudo foi feito o quê? Com muito sacrifício. Muito sacrifício e também muitas pessoas me ajudaram. Se eu disser que eu não tive ajuda, estaria mentindo. Muitas pessoas me ajudaram. Eu encontrei uma pessoa que também, ela levantou a minha casa sem cobrar nada. Sem cobrar nada, uma pessoa levantou a minha casa sem cobrar nada, minha casinha, entendeu? Não é que ela levantou a casa toda, ela fez um cômodozinho sem cobrar nada, depois eu fui construindo o resto, entendeu? Mas tudo com muito sacrifício, muito sacrifício.
Se eu não tivesse visto uma possibilidade no pouco ou no mínimo que eu tinha, com certeza hoje eu não teria minha casa. Porque o sonho da casa própria, ele é distante? Sim, muito distante. Para quem vê isso como algo abstrato, para quem vê isso como um impedimento, um empecilho. Agora, se você vê uma possibilidade no pouco, com certeza, cara, tu vai chegar no muito. Mas se tu não for, olha, depois eu vou falar para vocês como foi que Beto e eu transformamos o barraquinho que tínhamos, que era a casa que eu fiz antes de casar com ele, em um duplex enorme. O comprimento era maior que esse, só não a largura, era menorzinho, menor 1,5 m. Como foi que nós fizemos nosso duplex todinho no acabamento, certo? Como foi que nós conseguimos ele ganhando R$47 ou era 50 por semana? Deixa aí abaixo as perguntas de vocês, me lembrando aí também que eu vim dizendo. Mas foi assim, meu bem, que eu conquistei a minha casa. Trabalhando desde cedo, pegando aquele pouquinho daqui, pouquinho dali, fazia din-din de salada. Juntava latinha também, esqueci de dizer isso, fui rampeira. Juntava lata, juntava papel, ia pra rampa. Porque meu pai, ele trabalha na rampa como no carro do lixo. Ele faz a coleta do lixo, pega a bostalhada da cidade e joga fora. Então, eu ia pra rampa com ele e as coisas que as pessoas não queriam, eu guardava para mim, para minha casa. Ou então, se era uma coisa que, digamos, muita latinha, eu sabia que aquilo ali daria um dinheiro, eu pegava e ia fazer reciclagem. Ou alguma coisa que eu via alguma possibilidade de venda, eu pegava, limpava bonitinho e tentava vender. Entende? Sempre, cara, de tudo. Tudo eu via, fazia comida. Meu pai, ele tinha... Meu tio, ele tinha na casa de minha mãe uma mercearia, então eu botava para vender bolo, botava para vender um salgado, uma coisa, sempre. Nunca fiquei esperando por nada e por ninguém, sempre trabalhei muito e do pouquinho eu conquistei. Não tinha reboco, era uma casinha simples, casinha bem popular, muito não é nem simples, uma casa popular, muito popular mesmo, mas era minha, era o meu barraco, cara, era o meu barraco. Então foi assim que eu conquistei meu barraco, tá? Fiz muito, trabalhei de tudo e passei por muitas coisas difíceis. Eu trabalhei uma vez na casa de uma pessoa que eu quase fui estuprada, cara. O marido dela foi terrível, foi perturbador. Qualquer dia eu contei pra vocês, tá? Então eu passei por muitas coisas, saía de madrugada de casa pra trabalhar, trabalhei em vários cantos. Tu é doida, cara. Foi triste, mas eu consegui, ó. Eu espero ter respondido. Beijo, negrada. Muito like pra nós. Compartilhem com teus amigos, teus inimigos. Teus inimigos também precisam de ajuda pra conquistar a casa própria, cara. Se vocês quiserem mais dicas de como conquistar a casa própria, deixa aí que eu venho falando, que aqui ninguém tem orgulho não. Só peço que dê dica, tá? Ou compartilhe. Muito like, curtam muito o vídeo. Obrigado por assistir. Beijo.